Viu, pessoal? O nosso colega Raul, ele está pedindo só para fazer um pequeno arrazoado no 17:3. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja, se a gente como pastora, promover no nosso grupo, na igreja, uma mensagem que não coaduna com as escrituras, se a gente promove divisão na igreja, se a gente, como a Leia falou ali para mim agora, né, no intervalo, que se eu prego que o homem é o centro das escrituras, né, Leia? Eu estou destruindo o santuário de Deus. Se eu não apresento o amor como uma dádiva amiga, se o Giovanni não ensinar a igreja dele a amar, ele está destruindo o santuário de Deus. Se a gente não ensinar ao nosso povo a importância de uma vida construída ao pé da cruz, se a gente permitir que o secularismo tome conta do nosso rebanho, a gente está destruindo o povo de Deus, a gente está destruindo o santuário de Deus. Se a gente meter religião no povo, se a gente usar a religião como proposta de vida cristã, estou destruindo o santuário de Deus. Então, há muitas maneiras de como que alguém destrói o santuário de Deus. Levar as pessoas através de um ensino errado, que é o que a gente vai fazer no capítulo 4 agora, falar sobre isso. Estou destruindo o santuário de Deus, e Deus vai me destruir. É uma palavra dura, mas é a palavra de Deus. Então, Lé, como você me perguntou, tem muitas mensagens por aí que estão destruindo o santuário de Deus. A partir do momento que a gente anuncia um outro Cristo, ou oferece um outro tipo de vida cristã, que não seja a vida cristã que está na Escritura, estou destruindo o santuário de Deus. Ok, Raul? E Deus o destruirá. Deus o destruirá. É a mesma palavra que o apóstolo está dizendo de aniquilar. Veja, a partir do momento que Deus se afasta da vida da pessoa, a pessoa está sendo destruída. É que Deus vai bater nele. Não é que Deus vai pulverizar ele, mas a partir do momento que Deus sai da vida da pessoa, e Deus sai. É a salvação? E Deus sai. Bom. Aí eu não quero entrar nesse meio, porque senão a gente vai por caminhos que não é a proposta de agora. Mas, se Deus sai da vida de uma pessoa, então a pessoa está sendo destruída. Ok? Como Deus sabe? Quando você manda ele embora. Não foi isso que Jesus fez na igreja de Laodiceia? 3. Eis que estou à porta e bato aí, Vânia. A igreja reunida, cantando para Jesus, e Jesus disse: pessoal, vocês não estão esquecendo nada, não? Estou aqui fora. Eu estou aqui fora, pô. Vocês estão cantando para quem? Para mim, mas eu estou aqui, pô. Então, veja, bom tema de sermão, hein, Lucas? A igreja expulsou Jesus da igreja. Como é que pode, rapaz? Vamos cantar bem alto que lá fora. Deixa eu fazer uma pergunta. Você queria ser membro de uma igreja que expulsou o próprio Cristo do meio dela, pô? Aí, a Laodiceia era uma igreja que o pastor de lá estava destruindo o santuário. Ainda era uma igreja que tinha a porta fechada. Porta fechada, porque o Cristo foi convidado a sair dela. Então é assim, como Deus foi convidado a sair do templo, quando os romanos tomaram a frente do templo, né? Muito bem. Deus é muito gracioso, Ele é muito educado. Se ele está num lugar onde Ele não se sente convidado, Ele sai. Pronto. É errado divulgar quem vai ministrar? Depende. Se, por exemplo, se
se a divulgação é para engrandecer o pregador, está dizendo assim, pastor Osvaldo. Não, eu não. Deixa eu falar um cara que... cara da Assembleia de Deus Vitória. Recebeu o Giovanni. Rapaz, quando ele foi lá divulgar o Giovanni, chega o herege do Giovanni lá. Camisinha. De camisa, xadrez, de tênis Nike. Puma. Rodeado de obreiros engravatados e internados. Parecia que estava orando por ele para ele aceitar Jesus. Aí, viu, Deus? Como é que o meu pastor Viu, Deus? Aí, se a divulgação do pregador tem ares de divindade, é estranho, né? Principalmente quando o cara imita o Soares. Pô, aí é pra acabar, meu. Aí vai pra frente? é pra acabar. Vai pra frente. Vai pra frente. Por quê? Daqui uns dias vai aparecer o pastor dele pregando xadrezinho. É verdade. Sem gravar. Cuidado, hein? Cuidado, Oswaldo. Olha lá, a influência lá. Ok. Ô pastor, Oi. mas esse lançar outro fundamento é tão complicado a gente escapar disso. Você sabe por quê? Porque quando se fala de quebra de maldição, é outro fundamento. É outro fundamento. Cura interior é outro fundamento. E É aí, outro fundamento. Será que escapa alguém? Não, teve alguém que me perguntou esses dias, não sei se foi no meu privado ou se foi num grupo. Foi no particular. Um pastor quis pediu a minha opinião, ele tinha a opinião dele, mas ele queria ouvir a minha opinião, que uma irmã da igreja dele iria fazer hipnose para fazer regressão. Top! Aí é o que você falou, é lançar outro Mas fundamento. esse é o perigo, porque É. começa lá com uma quebra de maldição Isso. e tal, e vai chamando outras coisas porque não é suficiente. Não é suficiente, exatamente. Eu vejo em 25 anos de ministério que a maior parte dessas pessoas que amam quebra de maldição, eles vivem quebrando maldição e nunca está quebrado. Nunca está quebrado. São as mesmas figurinhas, os mesmos personagens. Viu, ô Neuza? Eu não vou falar isso hoje, não vamos ter tempo. Mas no próximo encontro, eu vou falar que a idolatria, ela não é um pecado carnal. A idolatria é um pecado mental. Mais do que espiritual, a idolatria é uma dependência psíquica. Então é mais fácil você tirar a idolatria espiritual da pessoa do que você tirar a dependência psíquica dela no ídolo. Então, quando você observa isso que você está dizendo, ela mais é no nível psíquico, e a dependência psíquica é pior ainda, porque a espiritual, a escritura vai, o Espírito Santo vai e tal, mas a pessoa não se rende na sua mente, porque a libertação que Cristo dá é uma libertação total. Mas há pessoas que ainda são cativas psiquicamente a certos hábitos e não quer abrir mão daquilo. É a pessoa que vive em... Como é que fala que você disse? Quebra de maldição. Ela não se liberta disso. Na verdade, nada. Ela tem uma dependência psíquica, porque na mente dela, ela produziu que o poder de Deus é nisso. Mas não tem nada a ver com isso. É que a mente da gente, rapaz, a mente da gente é um troço doido. É um troço doido. Porque assim, pastor, não que eu sou contra, entendeu? Sei. Eu penso assim, que uma ministração sobre quebra de maldição, para quem você acredita, ajuda o novo convertido a entender o que é pecado. Sim. O que ajuda, Traumas emocionais e tal. Porque tem pessoas que têm que levar para esse lado, para ele entender, perere, parará. Tá, a gente que foi criado e tal, no presbiterianismo, não pensa assim, mas a gente acaba aderindo. Certo. Nós fazemos isso, mas tudo bem. Mas eu vejo assim, que o sangue de Jesus não é suficiente, a nova criatura Não. só depois de eu fazer o mapeamento, Sim. porque o novo convertido precisa. Mas querendo ou não, eu estou querendo ajudar o sangue de Cristo. Exato. É outro fundamento. É outro fundamento. É muito sério.
olha, esse assunto é vasto, complexo, Existem várias abordagens. mas o que, pelo menos a proposta minha hoje, é exatamente isso. É provocar a nossa mente, pessoal, você vai falar. É provocar a nossa mente aos perigos que nós temos e como é muito fácil lançar um outro fundamento, até mesmo porque quando a gente vê muitas coisas acontecendo ao nosso redor, quase que a gente se convence que é isso mesmo. Fala, Oswaldo. Eu penso assim, que a maneira que a gente conduz a igreja é que a gente tem que alimentar ela. Sim. Porque se você conduz ela só com cura, libertação, campanha, o dia que você não fizer mais isso, o povo vai embora. É verdade. Se você alimentar ela só com o pregador de fora, o dia que você não tiver pregador de fora, acabou a igreja. O que você acabou de falar e que ela disse? É uma dependência. A verdade é que criamos outro ismo. Outro ismo. É o modismo. É o modismo. Pastor, no meu caso, a gente trabalha muito essa questão, por exemplo, a gente trabalha com a dependência química, e a dependência química pela Associação Mundial de Saúde, primeiro, é uma doença hereditária, progressiva e incurável. A questão da hereditariedade na visão espiritual, ela pode ser uma maldição. Sim. Então a gente trabalha bem essa questão, claro que a gente tem bastante cuidado com isso, mas é diferente por quê? Porque eu tenho a pessoa 24 horas ali comigo, entendeu? Então você tem um processo de trabalho diferente, né? Porque você trabalha com ele, está inserido dentro de um programa. Isso que eu ia falar. Está inserido dentro de um programa, e eu conheci há uns anos atrás e gosto muito, não me aprofundei, mas gosto, de um processo científico que hoje, inclusive, está no SUS, que é a constelação familiar. Que tem um trabalho, que tem uma visão assim, Sim. que traz uma visão de árvore genealógica, Certo. de genética. Claro, eu me aprofundei, Sim. fui até onde achei que era interessante para mim entender essa questão da hereditariedade. Porque eu preciso buscar argumentação científica também, para poder, a gente trabalha com psicólogo, trabalha com psiquiatra, a ciência e a espiritualidade caminham juntas. Certo. A religião e a ciência se chocam, mas a espiritualidade e a ciência caminham juntas. Então a gente usa muito esses subsídios todos, né, de todos os técnicos possíveis, para a gente poder dar para eles, né. Tem alguns que vêm com uma dificuldade muito grande. Só que ali, por exemplo, no meio que você vive, diferente do que a Neuza fala, ela está falando já no meio cristão. Você trabalha num programa que de fato não é uma igreja e que as pessoas vêm com um monte de maldições mesmo, mas a partir do momento que a pessoa foi liberta de uma maldição, ela não tem mais que se preocupar, que é o problema que ela levanta, porque se o cara já está convertido, batizado, o Espírito Santo renovou a vida dele, para que ele fica voltando nisso? É que a gente é a questão. Duas coisas, maldição hereditária com herança maldita. E vamos aqui no 4, antes que eu me torne maldito por causa do tempo. Senão o baiano vai me chamar de anátema. Essa proposta da aula, que é de Paulo, Aí, tá vendo aí, ó, viu? Vai. Pastor, mais produtivo. Não fala de maldição não, por favor. Só para finalizar uma coisa que a pastora Neuza falou, é verdade. Essas pessoas que vêm, essas sempre estão dando trabalho, nunca se curam. Não, porque elas precisam disso. Vamos lá, pessoal, 4 de 1 a 5. Vamos ler então, começa com o apóstolo de Tropical e toda a asa leste. 4, começa lá, Nilton. É puro interior, vai lá. Nasça de novo. Vamos ler dos versos 1, ele vai começar e cada um lê um versículo. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha,
o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Muito bem, vamos aqui. Como os coríntios deveriam considerar Paulo e os apóstolos? Servos e mordomos. Aí é uma questão para a gente pensar hoje em dia, ok? Paulo tinha um problema real com os coríntios. Eles tendiam a menosprezá-lo e não respeitar a sua autoridade apostólica. Você não andou com Jesus. Eu não andei fisicamente, mas Jesus me doutrinou. 3 anos no deserto da Arábia. Em palavras cuidadosamente escolhidas, Paulo mostrará aos coríntios como ter uma consideração adequada, nem muito exaltada, nem muito baixa, de si mesmo e de outros apóstolos. Ele usa a palavra hiperetas, que descreve um servo subordinado, um remador numa galé. O pessoal fala galera, né? Mas galera, gente, era um navio de escravos. Quando essa gíria começou, eu nunca falo galera, porque se você estudar o que era uma galera, era um bando de escravos que eram açoitados. Só gente boa que estava nas galeras, só gente boa que estava lá. A galera, tá bom, virou uma gíria que não sai mais, mas... O navio estava indo para o Itaquerão. Ele não usa mais, olha lá pessoal, ele não usa a palavra mais comum do Novo Testamento para servo, doulos, que designava um escravo comum. Ou seja, ele não fala que ele e os apóstolos eram doulos, ele usa hiperetas, que é menos que escravo, é um remador numa galé, é um sujeito que não tem a própria vida, né? Agora, por que isso? E os mordomos? Além de servo, Paulo pede para ser considerado como mordomo, aquele que era administrador de uma casa. Em relação ao dono da casa, o mordomo era escravo, mas em relação aos outros escravos, o mordomo era um mestre. Ok? São duas coisas diferentes. Qual é o ponto de visão que você tem? Quem é você? Não, eu sou um trabalhador, então eu sou seu mestre. Quem é que, em relação a ele aqui? Então, o pastor, a pastora, ele trafega entre o profano e o sagrado. E a gente precisa tomar muito cuidado nesse trânsito, porque ao mesmo tempo que eu e você, não é? Nós estamos trafegando no sagrado, porque nós trabalhamos com o sagrado. Ao mesmo tempo, a gente trafega no profano, que profano, pessoal, não tem nada a ver com satanismo. Profano, numa linguagem, ela significa o que é do mundo, né? Como eu sempre falo, existem 3 tipos de oratória, não é? Tem a oratória sacra, a oratória profana e a oratória forense. Qual é a diferença entre tais? A oratória sacra é o que se faz na igreja, as homilias, as pregações. A oratória profana é o que se faz nas tribunas políticas, nas tribunas acadêmicas, numa faculdade, porque profano é que é do mundo, é tudo aquilo que não é sacro. E forense é a oratória que se prega que o advogado de defesa no julgamento, o promotor, etc. Então, nós pastores e pastoras, a gente trafega entre o sacro e o profano. Ao mesmo tempo que eu estou buscando a Deus para meu povo, eu estou com o povo. Como é que eu fico no meio disso? E é isso que o apóstolo Paulo está falando, que nós somos mordomos. Ao mesmo tempo que eu sou servo de Cristo, eu estou aqui para servir vocês, mas eu não estou tão abaixo, eu sou hipéretes do Cristo, e vocês precisam me ouvir. Então, só que nos coríntios não tinha isso. Por quê? Aí vai o que a Neuza disse. Os coríntios gostavam de fama. Eles gostavam de se sobressair. Eles gostavam de status. Então os coríntios, eles não eram um povo qualquer. Eles eram
A nata. Então, na mente deles, eles não entendiam bem assim, eles não conseguiam, culturalmente falando, discernir o que é uma coisa da outra. Isso por causa da filosofia grega? Filosofia grega. Eles debatiam as coisas. É uma cultura muito interessante. Mas vamos lá. Alguém lê para nós esses slides, por favor? O mordomo era o substituto do mestre, em regular os assuntos da família, provendo comida para a família, cuidando para que ela fosse servida em horários e estações apropriados e em quantidades apropriadas. Ele recebia todo o dinheiro, gastava o que era necessário para o sustento da família e mantinha contas exatas, pelas quais era obrigado, em certos momentos, a apresentar ao mestre. Isso aqui é do comentarista Adam Clarke, né? Então, o que fazia o mordomo no século I? Fazia exatamente isso. E ele pegava o dinheiro da família, ele comprava as coisas para a família, ele pagava as contas da família. A família não se preocupava. Por quê? Porque o mordomo vai cuidar de tudo. É essa linguagem que Paulo está usando para os apóstolos e para os pastores. Nós somos mordomos. Eu tenho algo que não me pertence, do qual eu tenho que ter cuidado. Vai lá, meu querido. Amém. Eu tenho que ter cuidado com uma coisa, eu tenho que conservar aquilo, eu tenho que administrar aquilo. Por isso que a gente fala na igreja que a ceia é do Senhor, não é da igreja. Por isso que a gente fala administrar a ceia. Eu só administro. Como a gente também não é dono do batismo. O batismo é do Senhor. Eu só administro o batismo. A quem eu vou administrar? Eu como mordomo, eu vou batizar quem? Quem que eu vou batizar? De acordo com o que a gente viu no fundamento. Quem confessa a confissão de Pedro. Você confessa? Confesso, eu vou te batizar. O batismo não é meu. A ceia não é minha. Então nós somos mordomos, mas aí é o problema. Muitos de nós não se acham mordomos. Gente, nós precisamos tomar cuidado com uma palavra, viu? Muito comum no mundo, no profanismo: vaidade. Olha, vaidade é um problema sério para a gente. Porque quem aqui não gosta de receber um louvor? Todo mundo gosta. Hã? Um afago. Falar, nossa, você é maravilhoso. Nossa vida, isso faz bem. Até mesmo por uma questão de autoafirmação, que o ser humano precisa de ouvir uma coisa positiva. Mas o problema é a gente não conseguir administrar isso. Por exemplo, Deus fala bem assim com a Julie. Julie, fala para o meu servo Giovanni que ele fez uma mensagem muito boa, que abençoou a sua vida. Aí você vai lá e fala: pastor, olha, você me abençoou com a sua mensagem hoje. Aí, como é que ele vai administrar isso? Aí a questão é dele. E você vai administrar e falar assim: glória a Deus. Ou você vai dizer assim: sou bom mesmo. Foi só o começo. Esse é só o começo. É só o começo. Aí a Teresa, que tem dons do Espírito Santo, vai chegar para uma pessoa, vai falar para ela o que Deus mandou dizer, acontece, aí a pessoa fala assim: pastora, você é mulher de Deus. Aí o que eles vão fazer? Eu sou mesmo, hein? Glória a Deus. Nem entreguei tudo. Nem entreguei. Aí eu ouvi dizer, e também os meus olhos viram, e os meus ouvidos ouviram, que um certo batista baiano, não vou dizer o nome porque eu não posso dizer, que estava falando em línguas num púlpito. Quando eu vi um baiano batista falando em língua no púlpito, eu não tive mais dúvida que Deus existe. Eu falei: Deus existe mesmo. Viu? O luterano pregando a renovada. Esse é o futuro. Chega lá na casa na rocha, ele adora, fala em língua. Aí
Aí o sujeito vai falar assim, pastor Rildo, o Sérgio que é da célula dele, o Sérgio, chega, pastor Rildo, que coisa linda você falando em língua. Aí ele vai falar assim, é só o começo, rapaz. Então... É o pedalzinho de fogo. É o pedalzinho, pedal de fogo, gostei dessa. Pedal de fogo. Aí você fala, por exemplo, uma pessoa que não conseguiu administrar as bênçãos de Deus. Sabe quem foi? Atenção, pastores aqui abençoados, todos são. Saul. Deus dava vitórias para ele para todo lado. Ele não conseguiu administrar isso. Meteu o pé na jaca. Eu disse, eu posso tudo. E ultrapassou a competência, ele não tinha nada que sacrificar. Mas como Deus abençoava ele de todo lado, ele pode fazer qualquer coisa que Deus não vai achar ruim. E tem tanta gente que não conseguiu administrar. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque todas as vitórias que Davi ganhava, todas as vitórias que Davi obtinha, ele jogava para Deus. Ele escrevia um salmo, compunha um salmo. Deus dava vitória para ele, ele pegava e... Quem é o Senhor da glória? Deus dava vitória para ele e ele dizia, o Senhor é meu pastor. Continua que Deus está aqui usando. Amém, amém. Deus dava vitória para Davi e ele já escrevia um salmo. Então, como é que a gente administra isso? Como que era em Corinto administrar isso? Era difícil. E Paulo disse, gente, nós somos mordomos. Nós somos remadores das galés. Os caras entenderam. Porque numa cultura de vaidade, é duro você entrar com humildade. E o princípio da vida cristã qual é? Humildade. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que sou, o sou pela graça de Deus. Não por, né? É Deus que me dá. Ainda mais nós que somos pastores, nós é que realmente temos tudo de Deus mesmo. A igreja é dele e ele dá para mim pastorear. Os sacramentos é dele e ele dá para mim administrar. A palavra é dele e ele dá para mim administrar. Como é que eu faço? Percebe? Então as pessoas vêm e falam assim, pá, o Raulzão! Maravilha, Raulzão! Aí o Raulzão fala, eu sou o bicho, eu sou de São Paulo, meu! Eu sou de São Paulo, eu tenho experiência. Sou corintiano, eu sou do Itaquerão. Pessoal, né, quando você vê a sua igreja, lá que você está pastoreando, Lucas, você fala assim, Deus, essa igreja é tua, não é minha. Me dá graça para me levar esse povo, como Salomão fez. Dá-me sabedoria, dá-me amor, dá-me a capacidade de interpretar quando uma coisa está boa e quando não está. Porque é muito fácil a gente escorregar quando tudo vai bem e quando a gente tem tropeço. Eu posso me sentir o melhor de todos ou eu posso me sentir o pior de todos. E sentir o pior de todos não é de Deus também. A gente nunca deve sentir o pior. A gente deve sentir o que necessita de Deus. É o equilíbrio. E como é que você administra em Corinto esse negócio? Encontrar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, o que é? E aí Paulo vai dizer, gente, não é bem assim não. Ok? Continuando. Alguém lê, por favor? Os mordomos não têm rédea solta sobre a autoridade dos mestres. Só lhes é permitido administrar e dispensar as provisões do mestre, que é a palavra de Deus e nada mais. É isso que a gente administra. Ah, pai, eu não gostei do que você falou. Então tá bom, eu falei, é a Bíblia, o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão para você? Não posso. Não posso pedir perdão se você não gostou do que eu falei. Não posso pedir perdão se você não gostou do aconselhamento que eu te dei. É isso que a Bíblia fala. Né? O que a Bíblia fala é isso aí. Né? Então, porque a gente só administra. Aí é o que você falou. Como é fácil você ir para um como é que é? Outro fundamento, né? É um outro fundamento. A gente ir para um outro fundamento gera um monte de situações. Ok? Nesse caso, quem está trazendo outros fundamentos ou quem não faz única e exclusivamente a palavra de Deus, traz para si jugo. Sim. E aí a gente não consegue suportar. Porque daí não se torna leve. Porque quem tem que carregar o jugo
do que é a própria palavra é Deus. É. E a gente só anuncia. E mais, e por isso que muitas vezes nós, pastores e pastoras, somos mal interpretados pelas pessoas da igreja. Mas muitas pessoas podem estar lançando outro fundamento na simplicidade. Sim, sim. A Bíblia diz que nós seremos julgados pela nossa própria consciência. Sim, sim. Mas essa consciência da pessoa, ela não alcança. Não. Para ela aquilo ali. É aquilo ali. Ela não tem, é igual nós aqui, ninguém mais é inocente. Então, mas aí o que ele viu? O que ele precisa fazer? Ou ela? Ler livros bons. Não é nem a Bíblia. Pô, você acaba com meus argumentos também, pô? Você detona comigo? Leia livros bons. Procure estudar, fazer um curso. Como aqui? Isso aqui não é gostoso? Eu sei que eu não estou ensinando nada novo para vocês, mas é gostoso esse clima aqui. A gente então, é bom isso aqui. Isso aqui areja a mente. Isso aqui faz a gente escutar uns testemunhos do Rildo, né? Os testemunhos do Caio, do Calixto, que foi batizar, quase morreu afogado. Então, a gente vai ouvindo tudo. Isso aqui ajuda a gente. Viu, pessoal? Quantos pastores estão ilhados aqui em Campo Mourão? Quantos nesse exato momento estão vivendo alguma frustração, estão se sentindo solitários, sozinhos, não sabem o que vão fazer com as suas igrejas? Nesse exato momento que a gente está aqui, poderia estar aqui com a gente. É porque quer, né? Ok, continua ali, Calixto. Portanto, os mordomos serão julgados se forem fiéis na mordomia dos mistérios de Deus. É o que você falou, Neuza. No último dia, o mordomo será julgado pela forma como foi fiel aos mistérios de Deus. Eu gosto sempre de usar a ilustração de Jesus Cristo. Veja bem, tem um ditado popular que está errado. E eu já vi cristãos falarem, pastores falarem, não falem mais isso, porque não está certo. Nem Jesus agradou a todos. Esse é um ditado errado, porque Jesus não veio agradar a todos, ele veio agradar o Pai. Ele desagradou os fariseus, que queriam usar a sua popularidade, né, nas questões espirituais. Ele desagradou os saduceus, que queriam usar a sua inteligência para debater com os fariseus do Sinédrio. Ele desagradou essa turma. Jesus desagradou os herodianos, que queriam usar a sua figura popular e pública para agradar Herodes. Jesus desagradou os essênios, que queriam usar o seu poder na construção de uma religião moralista em Israel. Jesus desagradou todo mundo, mas ele agradou a quem de direito, porque no dia lá do batismo, a voz disse: esse é meu filho amado, em quem de fato me agrada. Quem que o Raul tem que agradar? Essa é a questão. Quem que o Paulo tem que agradar? Quem que Apolo tem que agradar? Necessariamente, você fique sabendo que se você agradar a Deus, você vai desagradar alguém. Um presbítero, uma ovelha. Por quê? Porque nosso povo está contaminado com outros fundamentos. Ah, pastor, eu escutei o pastor fulano pregar no YouTube. Né? Antes era da rádio, né? Antes era da televisão. Antes era da fita cassete. Agora é no YouTube, é no celular. Não, pastor Romano, não é bem assim, porque olha, veja, olha, eu estou fazendo meu trabalho aqui, não posso abrir mão disso aqui. O mordomo é isso aí, ok? O doido que assiste umas porcarias e ventilador fica de É verdade. Rapaz, tem um sujeito a Campo Mourão, tem um amigo meu aí. Pode falar que sou eu, pode falar. Não, ele não é pastor não. Tem um amigo, ele é meu amigo mesmo. Gente, é impressionante. Ele volta e meia faz um podcast para mim de 10 minutos, me fazendo uma pergunta, isso que você falou. Exatamente isso que você falou. Pastor, não sei o que lá. Dá vontade de bater, né? Dá vontade de chamar ele de anátema, mas tudo bem. Você ainda responde ele. Pois é, né? Aí manda outro podcast. Aí ele manda outro podcast. Passa um tempo e ele manda outro podcast. É desse jeito. Aí eu pergunto, você voltou para a igreja? Não, eu ainda. O infeliz é um desigrejado ainda. Manda pra cá.
Manda. Vamos lá. Olha. Para os mordomos, o importante era a fidelidade. Presta atenção, pessoal. Eles tinham que ser administradores eficientes dos recursos do mestre. Um mordomo nunca foi dono da propriedade ou recurso do qual negociou. Ele simplesmente administrou para seu mestre e teve que administrá-lo fielmente. Lembra lá da parábola dos talentos? Ok? Outro problema da igreja de Corinto. Vamos ler ali, pessoal, dos versos 6. Ok? Deixa eu ver aqui. Não, vamos adiante. O que Paulo está dizendo nos versos 3 a 4 é que eu realmente não me importo com o que você pensa. Nem mesmo me importo com o que eu penso. Quero fazer tudo em minha vida, em meu poder, por meio da oração, para finalmente no último dia ouvir o que Jesus me elogia dizendo, muito bons servos fiéis. Em 1525, na dieta de Worms, quando estava presente naquele dia, na Saxônia, o Frederico, príncipe da Saxônia, junto com o rei Carlos V lá, na dieta, Lutero foi convocado. Eu choro quando eu penso nessa cena. Não posso retratar. Mão no coração. A pilha de Lutero assim. E eles perguntam, você escreveu isso? Né? Aí ele fala assim, eu preciso pensar. Demorou uma semana. Aí ele voltou e disse, todos esses escritos são meus. Me prove pelas escrituras que eu vou me redimir do meu erro. Foi excomungado. Queimou a bula. Então, essa é o mordomo. Prova pela escritura que eu fiz errado ou que eu falei errado. Né? A nossa função, meus irmãos, em alguns momentos ela é muito ingrata. E talvez é uma das funções mais incompreensíveis. O que o finado dizia, Vânia? Você falou ali no café, quando você chegou? O que o finado pastor dizia? Trabalhar com o quê? O que ele preferia fazer? Trabalhar com cavalo. Né? É melhor do que trabalhar com... Por quê? Porque nem tudo que a gente faz, nós seremos... É isso aí mesmo. O Lucas fez certo, o pastor fulano fez certo, o pastor Sérgio fez certo. Nós somos talvez os mais incompreensíveis. E se a gente é incompreensível, a gente tem que dar glória a Deus, porque a gente está fazendo certo. Ok? É assim que tem que ser. Pouco importava para Paulo quão bem os coríntios ou qualquer outra pessoa pensava que ele estava cumprindo sua mordomia. Quão popular ou impopular ele era. É a consciência que você falou, Neuza. Suas avaliações pessoais de seu próprio desempenho também eram irrelevantes. O que importava para ele era a avaliação de Deus sobre o seu serviço. Faça uma avaliação do seu serviço. Você está em paz com a sua consciência? Você está fazendo tudo certo que a Bíblia diz, manda você fazer como pastor, como pastor? Você está pregando, você está orando pelo povo, você está todo. Não. Isso aí, ué. Segue esse caminho. É isso que a gente tem que fazer. Né? Paulo não deu tempo e atenção à introspecção, embora procurasse viver uma boa consciência diante de Deus. Em vez disso, ele se concentrou em fazer o trabalho que Deus colocou diante dele da melhor maneira possível, pois era responsável. O que Satanás faz com a gente? Solta bomba de fumaça. Aí o Edmar vai se desgastar emocionalmente, se desgastar espiritualmente para resolver uma coisa que não tem urgência, que não precisa e que nem vai acontecer. Ponto. Aí quando você voltar a tomar o remo outra vez, como um impérite, você já está desgastado. Você está esgotado. Isso aí é igual briga de casal. Um dia eu recebi a ligação 2 horas da Aí a mãe da irmã falou assim, pastor, corre lá, porque minha filha e meu genro estão se quebrando lá, e brincando, pá. Eu falei, irmã, chama a polícia. Eu vou fazer uma oração aqui.
Aí chorava, no outro dia já estavam os dois se beijando lá. É. Como se nada tivesse acontecido. Uhum. Eu só ia perder meu sono de lá. A oração foi forte. Mas a oração do Calixto, olha, rapaz, esse homem quando ora, treme o chão. A cabeça deles foi isso. Fúzio. Chama bomba de fumaça. Respirar, soprar, inflar, inchar. Um par de folhas de ar significa literalmente inchar, inflar, fazer inchar ou explodir. É o que Paulo está dizendo aqui, usando esse termo aqui no capítulo 4, no versículo de número 8. 7 e 8. Alguém pode ler, por favor? Pois quem... Vai, manda. Porque tem diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos. Sem nós reinais, e oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Veja, ele está dizendo que a igreja em Corinto, ele tem uma briga aqui. A igreja em Corinto estava inchada, orgulhosa, se sentia a igreja top das galáxias, como o Luizão fala. Não é isso aí que você fala, top das galáxias? Então, a igreja de Corinto, se bem que a melhor igreja do mundo antigo, sabe qual era a melhor igreja do mundo antigo? É a oitava. A melhor igreja era a igreja de Éfeso. Preste atenção, pessoal. Isso é importante, hein? Ó, Deus está falando, hein? Ó, preste atenção. Lá em Apocalipse, Jesus elogia a igreja de Éfeso. Não elogia? Sim ou não? Sim. A igreja de Éfeso era a igreja mais importante do mundo antigo. Todas as outras igrejas imitavam a igreja de Éfeso. E era a segunda cidade do Império Romano. Éfeso brigava com Corinto, olha aí a vaidade. Éfeso brigava com Corinto para ver qual era a melhor cidade depois de Roma. Olha o naipe. E o que acontecia com as igrejas? Acompanhava a rivalidade política. Porque a igreja é cultura. Jesus elogia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era um colosso de igreja. Eles tinham um centro de evangelismo, eles tinham, de acordo com o Apocalipse, eles tinham um centro de teologia, porque o sujeito que dizia que era apóstolo fazia um teste, para ver se era apóstolo mesmo. Eles mantinham missionários em vários lugares da Ásia Menor. Era uma igreja que trabalhava, e Jesus elogia a igreja porque eles trabalhavam muito. Mas qual foi o pecado da igreja? Abandonaram? Quem era o primeiro amor? Cristo. Quem estava sendo o primeiro amor? A igreja. Então veja, eles deixaram de amar a Cristo para amar a eles mesmos. E eles passaram a ter vaidade com eles mesmos. Ou seja, todas as obras que eles faziam para Deus, faziam para manter a fama. Nós não podemos vacilar, pai, nós somos a igreja de Éfeso. Nós não podemos pisar na bola, nós somos a igreja de Éfeso. Ninguém estava preocupado em agradar a Jesus, estavam preocupados em manter o nível, o status. Aí Jesus falou o que para eles? Vocês são maravilhosos, mas vocês abandonaram a mim. Vocês não estão fazendo mais para mim, vocês estão fazendo para vocês. Corinto, que tinha inveja da igreja de Éfeso, tinha o mesmo problema. Eles estavam querendo ser melhores do que Éfeso. Aí Paulo disse o quê? Vocês estão inflados. É fácil, como é fácil lançar um outro fundamento, é fácil inflar a nossa igreja. Muito fácil inchar a nossa igreja de orgulho, de vaidade.
Entende? Então veja, como que a gente, como pastores, vai levar as nossas comunidades aos pés de Cristo? Se a igreja vai fazer algo, faz para Cristo. Se a igreja vai promover um jantar, faça para Cristo. Se a igreja vai fazer uma programação especial, faça para que Cristo seja glorificado. E não para que a igreja possa receber aplausos. Pai, oitavo, hein? Vocês são bons mesmo, hein? Vocês são fera, hein? Verdade. Né? Rapaz, vocês são fera, hein? Aí o pastor... Aí entra no que a pastora... Ô, irmão, você está ouvindo? É pecado... Oi? Falou? Oi? É pecado anunciar o pregador? Falou? Não, eu falei quando a gente anuncia. Deu uma historinha da foto do pastor aqui. Te dou, né? Pois é, né? Tem outdoor também? Rapaz. Tem o quê? Da foto do pastor, eles Tem, olha. Veja, o que a Bíblia diz pra gente? A sua igreja deve ser a igreja colossal, mas para Cristo. E deve ser a igreja maravilhosa para Cristo. E o problema de Corinto? Vamos voltar aqui o exemplo, vamos voltar aqui o exemplo prático aqui. Eu sei que entre todos nós aqui há amizade, ok? Mas vamos dizer que existisse rivalidade entre nós. Vamos dizer, ninguém fala isso, mas dentro da gente tem rivalidade. A oitava quer ser melhor que a sexta, que quer ser melhor que Piabiru. Vamos pensar nisso. Bom, se Piabiru fez, nós não podemos ficar para trás. Vamos fazer melhor. Aí, ó. O Luizão fica doido. Nova Paulista, nós vamos fazer um negócio melhor ainda. Lá tem 250 membros. Quem quer falar aqui? O Rio, fala aí, irmão. A gente pode. Eu tenho 26 anos no Ministério Pastoral. E a gente faz todo orgulho. Essa foi muito boa. Ele lá, esfúzio. Nem vou falar mais. 10% da fala das crianças. A igreja, quando eu digo a igreja, estou falando de todos vocês. Vocês fazem tudo isso em nome de Cristo. Tudo isso em nome de Cristo. Amém. Essa é a verdade. É verdade. Nas nossas igrejas, as nossas diretorias são todos ricos, os pobres não entram. Sim ou não? Maioria. A minha nem rico tem. A senha aqui pra mim, que eu perdi minha senha Da internet? não que tinha mais ou menos saiu da igreja. Lugar. Então, as pessoas que têm proeminência nas nossas igrejas. 2022 ou 23? A gente não dá valor às pessoas pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Possui. Essa é a grande verdade. Então, assim, a gente. É importante. Claro. Eu estou entendendo isso aí. Não é. Mas, assim, se isso não partir da gente, né, essa humildade. Olha, pessoal, essa questão ela é importante. Uma coisa que a gente muda da noite pro dia. Tá? Essa é verdade. Veja bem, pessoal, qual é a importância dos ricos na história humana? Ajudar a construir o tempo. Progresso e história. Como que a gente pode saber o que aconteceu 2000 anos atrás? Porque os ricos deixaram alguma coisa. O escravo vai deixar o quê? Nada. Quando a gente encontra na arqueologia, quando a gente encontra vasos, mosaicos, papiros, quem foi que deixou isso? Foi o pobre, o escravo ou foi o rico? O rico. Então, o rico, ele tem a sua importância na história, porque ele deixa a história. O rico na igreja, ele é importante na igreja? Claro que é. Por quê? Porque é pelo rico também que o evangelho é pregado. Se uma igreja só de escravos não vai para frente. Eu estou dizendo do século I. Agora também, né? Então, agora você falou bem, Rido, a gente tem que saber administrar que dentro da igreja, no mundo cristão, todos somos um em Cristo Jesus. Fala. Não, eu estava pensando que tem uma tese,
o papel da maçonaria na evangelização brasileira? Ok. Todo o progresso que teve investimentos. Então, se você pegar a história, o fundo de comércio político, é isso de evangelização. Não vamos criar aquela ideia assim, o pessoal foi por amor a Cristo, não. Foram tudo bancado por maçom. Vocês conhecem a evangelização brasileira, Sim. Europeia, africana, todos os países foram colonizados. Então tem um cunho da maçonaria por trás dele. Sim. E veja, inclusive aqui no Brasil, o que uniu a maçonaria e o protestante foi um inimigo em comum. Quem foi o inimigo em comum? O catolicismo. O catolicismo perseguiu um outro e o maçom chegou para o protestante e falou assim: numa dessas nós somos irmãos, né? Nós somos parceiros de perseguição. Vamos se unir para a gente não ser destruído? Foi isso que aconteceu. Exato. Mas vamos adiante aqui. Ok, pessoal? Então, o rico e o pobre é importante. Porque o rico tem a sua função dentro do reino de Deus, o pobre também tem a sua função dentro do reino de Deus, e ambos vão ao progresso. O rico alcança rico. Dificilmente um pobre ganhar um rico para Jesus, mas um rico consegue levar outro rico para a igreja. Também tem isso. Um caminhoneiro levou, a minha igreja está assim, Ó, pessoal, testemunho. Porque dois caminhoneiros, tem muita Bíblia, eles vão levando os caminhoneiros para a igreja, entendeu? Ó, por exemplo, a Donep é uma bênção. Junto com a Donep, nós temos os Gideões. Os Gideões é feito por que pessoas? Profissionais liberais. As pessoas que têm dinheiro. Então, a Donep e os Gideões são dois ministérios que é basicamente para pessoas que têm dinheiro e precisamos deles. Aí os caminhoneiros, eles me dão frequência na igreja, eles estão viajando, mas estão mandando diesel. Amém. Vamos adiante, pessoal. Estamos terminando. Ixi, 15 para meio-dia, olha. Vamos adiante. Sentindo o cheiro do almoço. Ó, ouvi dizer que vai ter um pernil assado aí, viu? Paulo usa essa palavra figuradamente para retratar uma pessoa egoísta. Inclusive está parecendo até com o Newton esse cara aqui, né? O Newton uns 20 anos atrás, esse aqui. Com uma visão inflada de si mesmo, vomitando seus pensamentos arrogantes, inchados. Aqueles entre os cristãos coríntios que amavam palavras altissonantes e sua imagem de sucesso tinham sua própria palavra, mas Paulo tinha o verdadeiro poder do evangelho. Ok? Então isso é importante, né? Eles pensavam que Paulo nunca viria e eles poderiam continuar fazendo o que quisessem e pecando sem controle. Paulo diz: de jeito nenhum. Eles falaram demais, mas sabiam que estavam errados e culpados, e não seriam capazes de enfrentar Paulo pessoalmente e se defender. Às vezes, os culpados falam muito para se defender, mas quando eles realmente encaram as Escrituras, eles não são capazes de se levantar. Eu quero terminar isso aqui falando disso aqui. Ok? A figura do pastor, 1 Coríntios capítulo 4. Coach, profissional da fé, funcionário da igreja. O coach, eleição. É por isso que eu quis que ele viesse hoje. O coach ali, ó. Olha o tênis dele. Tênis, pô. É tênis, olha o tênis dele. É do coach, pai. Servo de Deus, vocacionado, pastor de ovelhas. É isso que eu vejo em 1 Coríntios, né? Quando o apóstolo Paulo vai apresentar isso aqui. Vamos ler ali, pessoal. Verso 9, 10, 11, 12. Por favor, por causa do nosso tempo, eu vou pedir que uma pessoa lê para nós esses 4 versículos. Seu nome é? Esqueci, me deu um branco. Ali. Por favor, lê para nós. Dos versos 9 a 12. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede.
Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. 13 também, Helene. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. A cloaca do mundo. Não vou dizer o que é cloaca. Vocês procurem no Google, vocês vão saber. Sabia que Roma, o Império Romano chamava de cloaca todos os lugares distantes de Roma, principalmente Jerusalém. Era uma cloaca também para eles. Muito bem. Veja bem. Olha só. Onde você mostrou para ela? Você mostrou. Mas eu falei uma palavra bonita e histórica, né, doutora Léa? Veja bem. Aí o Edmar falou popular para ela. Vamos aqui. Muitas pessoas, o texto que ela leu é de arrepiar, não é? E é assim até hoje. Se você não quer passar por isso, não seja pastor. Não seja. Se você não quer ter contradição, não seja pastor. Se você não quiser passar humilhação, não seja pastor, porque a gente vai sofrer isso aí. Se Paulo não sofreu, eu tenho alegria de sofrer humilhação, porque eu estou igual a ele, né? Então lá, muitas pessoas hoje avaliam o pastor ou ministro em padrões antibíblicos. Eles o julgam por seu humor, seu valor de entretenimento, sua aparência, habilidade em marketing e vendas. Mas isso é pensar além do que está escrito, no sentido que Paulo quer dizer aqui, né? Todos os pastores... Perdão, apertei errado. Preste atenção, queridos, isso aqui eu escrevi com minha alma para vocês. Todos os pastores que querem servir a Deus mesmo, traz as marcas de Cristo. Se não estão no corpo, estão na nossa alma. Não há um pastor que não gema, que não clame de joelhos piedade a Deus. Não há nenhum pastor sério que não sinta o peso de Deus nas suas costas, as marcas do Cristo, a certeza de que tem que falar a palavra de Deus. Por causa de pastores sérios, crianças serão salvas, mulheres não serão mais escravas, os homens sairão do martírio, porque pastores vão levar a luz de Jesus Cristo e vai tirar o inferno deles e eles do inferno. O pastor que não ama as ovelhas, a palavra de Deus, que não luta de maneira certa, que não busca glorificar a Deus pela sua vida e ministério, não merece pronunciar o nome de Jesus. Essa é forte. Os pentecostais não deram glória a Deus. Deu para dentro. Percebe? Essa é a nossa função e a gente tem que glorificar a Deus. E vocês que estão aqui não são pastores, são ovelhas dos seus pastores, vejam como que nós somos. E nós somos. E estamos aqui para isso. Bom, então é a nossa função. A gente tem que fazer isso. É o versículo 13 foi aqui. Pode ler. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como imundícies. Exato. Como o pastor falou. Exato. Escória. Fomos feitos como a imundície do mundo. A escória de todas as coisas até agora. É um pouco embaraçoso ler a descrição de Paulo sobre o seu ministério enquanto trabalhava em um bom computador e cercado por várias centenas de livros, né? Aí hoje é fácil, né? Computador, tal, salinha boa, nada contra. Mas às vezes as facilidades da gente, né, faz com que a gente esqueça. A gente vive num mundo moderno, pós-moderno, que trabalha muito a imagem pessoal. Entendeu? É o marketing. Não é, Lucas? Você trabalha com marketing também, né? Nada contra o marketing, viu? O marketing tem o seu valor. Mas nós pastores, se a gente quiser trabalhar com marketing, vai ficar muito complicado. Porque, na verdade,
nem sempre o que a gente faz, o que a gente fala, vai levar a alguma coisa que agrade as pessoas. Não é verdade? A questão que o Calixto falou lá da esposa. Um dia, porque eu também já fui pastor de igreja também, viu, pessoal? Eu já fui pastor. Hoje é feliz. Eu vou falar igual o Rido. Eu tenho 32 anos de ministério. Não andei demais. Um dia, uma sogra vivia falando mal da nora comigo. É porque o meu filho sofre, porque o meu filho é isso, porque o meu filho isso lá no sul. Meu filho é assim, meu filho sofre, coitado do meu filho. Direto, toda semana, ela vinha falar comigo, pastor, vai visitar o meu filho, tadinho. Um homem de 45 anos. Tadinho do meu filho, porque a fulana lá, ela maltrata ele, não faz a comida direito, não lava a roupa, não passa. Meu filho sofre. Aí um dia, ela ligou para mim, pastor, vem aqui em casa, pelo amor de Deus. Aí eu morava perto, eu fui lá. Cheguei lá, falei assim, vem aqui, uma senhorinha já, né? E ela foi me levando para os recônditos mais íntimos da casa dela. Cheguei num quarto, tinha 2 bolsas em cima da cama. Eu falei, o que é isso aí, irmã? As malas do meu filho. Ah, é? Ele se libertou? Pastor, você tem que ir lá visitar os 2. Eu falei, não vou não. Você não orava para que o seu filho tinha que se libertar? Aqui, ó. Isso que é a verdadeira libertação. Vamos agradecer a Deus. Não, pastor, você não pode fazer isso. Claro que eu posso. A senhora não fica falando mal da sua nora, que seu filho sofre, que seu filho tem que se libertar. Aqui as malas do o filho. Hã? Eu falei, aqui as malas do seu filho estão aqui, olha. Que benção, minha irmã. Oh, vamos oferecer a Deus, eu com ironia, claro, né? Vamos oferecer a Deus uma oração de louvor. Não, pastor, você não pode falar uma coisa dessa. Você é um pastor. Eu sei, mas olha que você não falava que seu filho sofria. Está liberto agora. Peça. Pastor herege. É, exatamente. De repente, a gente vai falar coisas que as pessoas não gostam, mas ela tinha que ouvir isso. É sábado, viu? 16 horas eu passo lá na tua casa. Eu e o Calixto vamos passar lá e na rua São Paulo também. Vamos fazer ali perto, ali mesmo, né? E você orou ou não orou? Hã? Você orou? Não orei não, porque ela... ela estava desesperada. Pessoal, amém? Vamos terminar. 5 para meio-dia. Vamos acabar aqui. Pessoal, eu vou colocar no grupo os slides